O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo para você a minha casa na árvore, o esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados. Então, por favor, entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore. Primeiro, agradecer já vocês que estão acompanhando aí o nosso podcast, estão dando a sua opinião, seu feedback é sempre muito importante. Os 3 primeiros episódios foram super legais e esses 2 últimos foram de assuntos mais densos, mais intensos. A gente teve uma entrevista com a minha mãe, que foi bem interessante, a gente abordou muito assunto legal. E na última semana a gente conversou com o Daniel, que é primo do João Pedro, o menino que foi morto lá no Rio, e ele deu uma visão muito legal de como é a vida e a situação nas comunidades no Rio e, enfim, em todo o Brasil. Se você quiser, os episódios já estão disponíveis aí nas plataformas de streaming, é só voltar e procurar esses outros. Mas hoje eu queria trazer um assunto bem leve e que eu sou apaixonado, que é a aviação. E mais do que se falar só de aviação, eu queria falar de curiosidades da aviação. Vamos falar sobre avião, vamos falar sobre aeroporto, e para isso eu trouxe aqui 2 especialistas nesses assuntos. Eu vou dar uma breve biografia aqui desses senhores, mostrar o garbo e elegância que eu tenho aqui hoje de convidados. O Bruno Stuck. E aí, Rafa, tudo bem? E o Rafael Castro. Opa, tudo bem? Tranquilo? Tudo bom. Estamos gravando em meio à pandemia, então cada um em suas casas. O Bruno trabalha com comunicação corporativa e marketing de influência em uma companhia aérea há mais de 5 anos e já trabalhou também com assessoria de imprensa para clientes e turismo, inclusive companhias aéreas. Então tá mais do que gabaritado para falar sobre o assunto, certo? Espero que sim, vamos ver. Tomara que eu possa contribuir. Bom, eu também espero, né? Senão aqui vai ser um fiasco. E o Rafa é formado em turismo, já trabalhou no time de chegadas e partidas de aeroporto nas Olimpíadas do Rio 2016. Em 2018 ele fundou o Papo de Aeroporto, o único site especializado em aeroportos do Brasil. Ele é colunista do Passageiro de Primeira e foi palestrante no Mala Pronta, que foi o evento do Viajabi que eu fiz ano passado. Isso aí. Espero poder colaborar também, contar algumas histórias pro pessoal. Eu queria começar o podcast de hoje falando de uma notícia que me deixou já bastante triste, que por conta da pandemia e do coronavírus, a Latam anunciou aí que nos Estados Unidos ela pediu recuperação judicial, né? As companhias aéreas estão passando por um período bastante complicado. O setor de turismo, em geral, está passando por um momento muito difícil. É talvez um dos mais afetados dentro dessa pandemia. Muitas companhias aéreas pelo mundo inteiro estão pedindo ajuda dos governos para conseguir se sustentar nesse momento. Então tá bem complicado esse momento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sim, tá bem complicado. A Latam, como uma companhia aérea fundada aqui na América do Sul, ela não foi a primeira a pedir esse tipo de recuperação judicial nos Estados Unidos, o que é bastante conhecido mundialmente como Chapter 11, que é justamente uma questão de não virar um mal pagador e realmente de você conseguir deixar claro para o mercado que você tem compromissos financeiros e por ter sido feito nos Estados Unidos está muito atrelado a leasing de aeronaves, sendo esse o principal motivo. Mas outra companhia aérea como a própria Avianca pediu esse mesmo pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. De modo geral, como você bem falou, Rafa, as companhias aéreas no mundo elas estão sim pedindo o apoio dos governos. É importante ressaltar que o pedido da Latam não compreende a unidade da companhia aqui no Brasil. Né? Uhum. A Latam está justamente aguardando para ver como vai ser as negociações que estão sendo feitas com o governo federal aqui no Brasil. Mas sim, a gente pode citar aqui vários exemplos de companhias aéreas que já tiveram apoios confirmados. A Lufthansa confirmou também bem recentemente que vai ter um apoio do governo alemão de 9 bilhões de euros e uma participação de 20% do governo na aérea. Que até então ela era totalmente privada, né? Até onde eu sei, sim. E no caso da Air France e KLM, por exemplo, que é um grupo formado por uma francesa, que é Air France, e a holandesa, que é a KLM. Do lado francês foi um apoio de 7 bilhões de euros e do lado holandês esse valor vai variar de 2 a 4 bilhões, o que também é bastante considerável para o grupo. E a gente pode olhar mais exemplos que tem na Ásia também, como uma Singapore, que já teve o seu apoio dado, mas a gente pode ver em casos de companhias aéreas que simplesmente também quebraram nesse meio, sem ter nenhum apoio e sem ter nenhum suporte do governo. Realmente é uma crise sem precedentes, sim. Esse apoio, na verdade, é só para ajudar a pagar as contas e reestruturar o modelo de negócio. Só para segurar a barra. Exato, porque a coisa vai demorar ainda. As previsões
projeções aí falam até para voltar ao cenário em 2023, ou seja... E para os aeroportos, Rafa, você manja como é que tá rolando isso? Então, aqui no Brasil, principalmente, a gente também está recebendo ajuda, a gente como se eu fosse de aeroporto, né? Mas você é o doutor aeroporto, você é o cara do aeroporto. Você é a entidade aeroporto. Pois é, tipo a manifestação do aeroporto. Não, mas os aeroportos aqui no Brasil também estão recebendo algum tipo de ajuda, de incentivo do governo, sobretudo aqueles que são concedidos para iniciativa privada, né? Então, logo quando a crise começou, a ANAC lançou uma portaria que postergava o pagamento das outorgas, que são aqueles valores bastante grandes que as concessionárias têm que pagar para o governo de tempos em tempos por conta da concessão. Eles postergaram o pagamento dessas taxas para o final do ano. Também está havendo uma reestruturação por parte do governo, uma flexibilização, na verdade, principalmente para esses aeroportos que são concedidos, né, e que dependem basicamente das receitas que eles geram no seu dia a dia, no seu funcionamento, para poder dar conta de arcar com esses custos, né? Então, do lado dos aeroportos, a gente também está tendo algo nesse sentido, mas a gente tem recebido semanalmente releases da Airports Council International, por exemplo, que o tempo todo estão recomendando que os governos auxiliem os seus aeroportos, que os governos também abram novas linhas de empréstimos, de financiamento para os seus aeroportos, porque senão a barra vai ficar bem pesada para os aeroportos também. É bizarro, hein, gente? A gente tá vivendo um momento louco. A vontade de viajar em todos nós tá forte, mas a gente sabe que vai demorar aí um pouquinho pra isso acontecer de novo. Nossa, nem então, fala, Rafa. A gente Rafa. vai acompanhando só as notícias e as tragédias, né? Então, e uma curiosidade que eu tenho também, o doutor aeroporto. O aeroporto, na minha visão, ele é realmente uma porta de entrada das pessoas pro país ou de um estado pro outro, enfim. Mas ele acaba sendo muito mais que isso também, né? Ele também, se você olhar pra pensar, ele vira também como um shopping, porque ele tá repleto de lojas, repleto de restaurantes. Como que os aeroportos estão flexibilizando para esses comerciantes? Como que tá acontecendo a coisa também? Você tem números disso ou ideias disso? Então, Bruno, Rafa, não tenho números assim para poder dizer para vocês, mas a realidade é exatamente essa como você falou, né? Os aeroportos hoje se tornaram verdadeiros centros comerciais, né? Muitos deles, essa parte comercial é administrada como se fosse um shopping center mesmo. Muitas lojas dos aeroportos estão fechadas nesse momento por conta da baixa demanda, né? Então, muitas lojas tendo funcionários sendo mandados embora, não tem condições de pagar suas contas, os aluguéis e tudo mais. Mas, né, as notícias que eu recebo é que está havendo esforços aí individuais de algumas concessionárias lidando de formas diferentes com relação a isso. Então, algumas estão empurrando o pagamento do aluguel, outras estão dando descontos, então estão tendo acordos aí individuais das concessionárias com esses empreendedores que têm negócios nos aeroportos, né? Que, por sinal, é um dos lugares mais caros para se ter qualquer negócio, né? Abrir qualquer portinha num aeroporto custa um valor absurdo. Por isso que o pão de queijo acaba custando o valor de um rim normalmente, né? Exatamente. Isso aqui no Brasil a gente começa a perceber essa mudança um pouco depois das concessões também, com o que a gente chama de street pricing, né? Que é o preço da rua, onde alguns aeroportos começam a incentivar fortemente que as empresas cobrem o mesmo preço da rua. No Galeão tem um selo, eles colocaram agora nas lojas que praticam street pricing, que é, acho que é o mesmo preço da rua, mesmo valor da rua, alguma coisa assim. E é claro que para que isso possa acontecer, eles também têm que cobrar taxas menores desses empresários, né? Sim, mas é legal, uma iniciativa legal isso. Sim, é uma iniciativa super interessante e que lá fora, em vários países, isso já é uma realidade. Bom, deixando essa parte tensa das nossas vidas neste momento um pouco de lado. Já tava me dando até um pouco de torcicolo de falar sobre isso. Eu vou fazer assim da top term e vou falar, vamos falar de coisa boa aqui. Então, eu queria levantar agora, gente, as curiosidades sobre aviação. Para quem não sabe, eu comecei a conhecer um pouco mais de aviação. Obviamente, quando comecei a viajar, né? Você começa a ter um pouco mais de contato. Mas eu, além de trabalhar com o Viajabi, que eu já falei aqui, eu também trabalho com comunicação
comunicação dentro da arte de turismo e já atendi uma companhia aérea, que é a KLM, e que eu sou apaixonado, porque foi a companhia que me fez amar a aviação. E eles têm um blog que é incrível, que eu adorava usar como fonte, porque eu ficava às vezes perdido um tempão naquele blog, porque eles falam de várias curiosidades da aviação que eu nunca tinha nem pensado. E aí eu comecei a me apaixonar por aviação e cada vez que eu ia viajar eu começava a reparar um pouco mais nessas coisas. Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. O papo é bem informal, não é uma coisa de entrevista, então sempre que vocês tiverem curiosidades e etc, podem ir me interrompendo sem problema. Eu vou começar por um assunto que eu acho que você, Bruno, vai saber falar melhor. Não porque tem a ver com você, não se sinta ofendido, mas eu queria entender sobre o cocô a bordo. Para onde vai o nosso cocô quando a gente vai ao banheiro no avião? Quando a gente vai fazer aquele xixi, aquele cocô, ele é jogado no mar mesmo? A gente pode ser sugado pela privada? Rafa, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, Rafa. Mas, gente, é a principal, o assunto mais polêmico é o cocô a bordo. O que acontece com ele? Cara, na antiguidade da aviação ali, os resíduos eram sim jogados do avião para fora da aeronave. Mas por meio de muito bom senso antes de tudo e também de regulações, isso não acontece mais. E antes de falar um pouquinho para onde vai o nosso número 2, uma curiosidade muito legal que eu pude pesquisar é de que somente um copo de água é o suficiente para você conseguir dar descarga num banheiro de avião. Olha só. Então, realmente, a otimização do que você tem disponível ali dentro da aeronave é sempre algo brilhante. Porque tem aquela coisa que é a vácuo, né? Que parece realmente que você vai ser sugado pela privada quando você dá descarga, né? Faz aquele som bonito, né? Então, exatamente. É uma sonda de sucção. Quando você dá descarga, você acha que até o piloto ouviu você dar descarga. Exatamente. Mas esse barulho, na verdade, ele é exatamente isso. Ele é uma sonda de sucção que vai levar o seu conteúdo, digamos assim, até o tanque de lixo que fica na parte de trás do avião. Olha só. Não um tanque só. Um tanque em si tem a capacidade de 400 litros, mas num Airbus A330 são 2 tanques que ficam ali disponíveis. No 777, por exemplo, são 3 tanques. E na imensidão, que é um 747, são 4 tanques, para você ter uma ideia. Nossa senhora. E depois que o avião pousa, vai um operador lá, estaciona o veículo de higiene ali embaixo do avião, conecta as mangueiras, são 2 mangueiras, que é uma para recolher os resíduos e a outra para lavar o tanque. E é bom a gente deixar bem conectada, né? Porque ninguém quer um brown shower aqui, né? Por favor, né? Ninguém quer um brown shower. Se o Bolsonaro quiser, eu posso explicar o que é um brown shower para ele, se ele quiser entender. Acho que ele já faz isso bastante falando todos os dias. Esse infeliz. Não tenho dúvidas disso. Diferente da boca do Bolsonaro, a cada pouso, esses tanques são limpos ou, tipo, espera juntar um monte de cocô ali pra poder limpar e cada pouso mesmo? A cada pouso, sim. O veículo responsável pela limpeza, ele tem uma capacidade de 2.500 litros, então ele cobre qualquer tipo de aeronave aqui que eu mencionei, mas a limpeza é feita em cada ciclo do avião, e por cada ciclo é realmente cada chegada no aeroporto é feita essa limpeza. Entendi. Ô Rafa, sabe o que eu tava pensando aqui? Se você faz o número 2 no banheiro da frente e o tanque fica na traseira, isso significa que cocôs ficam passando por baixo dos nossos pés o tempo inteiro. Pois é, olha só, nunca tinha pensado por esse lado. É exatamente isso. Toda vez que eu vir alguém indo ao banheiro agora no avião, eu vou levantar os pés, assim. Mas se você tiver na econômica e a pessoa do cocô tiver na executiva, você não vai saber que ela foi ao banheiro e vai ter cocô passando por baixo de você. Sim. É verdade. Mas será que o cocô da executiva é mais valioso? Mas olha, depois que a gente morre, fica tudo igual. Então eu imagino que os cocôs vão tudo pro mesmo lugar. Socorro, sério. Não é isso, Bruno? Sim, é isso mesmo. Aliás, isso é uma outra curiosidade também que acho que é interessante falar, que é quando a gente fala das classes do avião, muita gente fala primeira classe, mas hoje em dia, primeira classe só existe em poucas companhias aéreas, né? Normalmente a gente tem a econômica, a executiva e às vezes alguma coisa ali no meio que é tipo uma premium, alguma coisa assim, não é? Exatamente. Você falar de mais de 2 classes num avião hoje em dia é realmente uma raridade, porque o objetivo é você ter mais pessoas a bordo, e se a gente olha para uma classe executiva versus uma primeira classe hoje em dia, muitas empresas estão justamente retirando a primeira classe porque a classe executiva chegou num nível de qualidade, de excelência
de assento e de experiência para o cliente que muitas companhias já não veem mais o valor de ter esse produto a bordo. Entendi. Então, quando as pessoas falam primeira classe, na verdade é executiva normalmente, né? Então, o produto cresceu em qualidade, assim, de uma forma absurda. Tanto que tem companhias que chamam a classe executiva com um nome parecido, digamos assim, à primeira classe. A Delta é um bom exemplo, que a classe executiva deles chama Delta One. Sim. Mas tem companhias também que preferem manter a primeira classe até hoje, como Lufthansa, como Air France, como Emirates. As do Golfo ali como um todo possuem esse tipo de classe. A Singapura também tem uma das melhores primeiras classes do mundo. Essas do Oriente Médio é engraçado que, além da primeira classe, vira tipo um quarto com banheiro, tem uma coisa toda de ostentação também, né? Sim, tem sim. É bastante ostentação que eles prezam, sem dúvida alguma. E eles fazem isso porque também tem público, né, Rafa? Exato. Lá o pessoal não guarda, não economiza em dinheiro. Exato. A Etihad, né, tem uma classe que chega a ser superior à primeira classe no A380, que eu acho que é isso que o Rafa tá falando, que é o The Residence. Isso, né? Que você tem uma antessala, um banheiro privativo com chuveiro, um quarto com cama de casal, um butler, né, um mordomo à disposição somente daqueles passageiros que estão ali no Que The loucura. Residence. Tem mercado, né? Gente, mas não tem nem hora de voo pra você ficar num quarto desse, porque o voo mais longo aqui, pelo que eu vejo, acho que tem umas 18 horas. Se eu fosse pagar pra estar num lugar desse, eu queria ficar por umas 32, pelo menos. Mas aí não tem avião pra ficar no ar 32 horas, ainda não então inventaram. Tem esse porém também aí. Mas aí, aproveitando que a gente falou de horas de voo, etc. Ô, Rafa, eu queria que você desse uma explicação rápida aqui. A diferença entre conexão, escala e stopover. Beleza, vamos lá. São coisas realmente diferentes, né? Então a escala, na maioria das vezes, é uma escala técnica, né? E geralmente ela acontece para reabastecimento da aeronave. No passado a gente teve, por exemplo, o voo da Korean Air, que saía de Guarulhos em direção a Seul, na Coreia do Sul, mas ele fazia uma escala técnica em Los Angeles, porque a aeronave não tinha autonomia suficiente para voar direto de São Paulo até a Coreia do Sul. Então ele fazia uma escala técnica para reabastecimento da aeronave. Em alguns casos, dependendo das chamadas liberdades do ar, aí, dos acordos que existem entre os países, há a possibilidade de você ter passageiro embarcando e desembarcando cada uma dessas escalas, né? Mas a chave da questão da escala é que o passageiro não faz troca de equipamento, né? Não faz troca de aeronave. O passageiro que segue até o destino final daquele voo se mantém a bordo, ou às vezes ele é solicitado a sair da aeronave por alguns minutos para que haja uma limpeza, para que haja reabastecimento e tal, mas ele retorna para aquela mesma aeronave e ele segue no mesmo voo. Pode haver troca de tripulação também, mas é tudo o mesmo voo na mesma aeronave. A conexão, ela surge a partir do momento que surgem os hubs, né, que são esses aeroportos que funcionam como centros de distribuição de voos. Por exemplo, a Azul, né, aqui no Brasil, tem como hub o aeroporto de Viracopos, né, em Campinas. Então, a grande maioria dos seus voos são concentrados em Viracopos. O passageiro que esteja voando Azul, se ele vai do Rio para Natal, é muito possível que ele tenha que fazer uma conexão no aeroporto de Viracopos. E aí, nesse caso, sim, ele troca de equipamento, ele faz uma troca para um outro voo. Ele embarca num voo AD número tal e depois ele vai embarcar num outro voo da Azul com uma outra numeração, com uma outra tripulação, numa outra aeronave, pode ser até outro modelo de aeronave. Então ele faz realmente Às vezes até outra companhia, né? Às vezes até uma companhia aérea parceira, né? Exatamente, pode ser também o que a gente chama de code share, né? Que é o compartilhamento do voo. Antes do stopover, na conexão, às vezes acontece de você só trocar de aeronave, enfim, mas às vezes as conexões são tão longas que você pode sair do aeroporto, aproveitar a cidade e voltar, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Exato. Eu já fiz uma conexão proposital de 12 horas em Singapura, justamente para poder passar esse tempo no aeroporto de Singapura. Foi a primeira vez que eu fui para esse aeroporto, que é o melhor do mundo e tal, mas tem a possibilidade de você também até sair do aeroporto, desde que você tenha visto, caso seja necessário, né, para poder entrar naquele país. E tem aeroportos hoje que tem programas de city tours gratuitos para passageiros que estão em conexões longas. Olha, isso eu não sabia. É muito interessante. O próprio aeroporto de Singapura tem isso. Para passageiros que têm uma conexão mínima de 6 horas em solo, eles oferecem, em parceria com a Singapore Airlines e com o órgão de turismo local, um city tour gratuito. Então eles embarcam as pessoas nos ônibus que tem os horários certinhos para sair, mostram um pouco da cidade para a pessoa. Eles não fazem isso porque eles são bonzinhos, né? O objetivo é dar um gostinho ali para a pessoa da cidade, para que numa próxima vez ela retorne e permaneça na cidade num stopover, né? Que no caso é justamente essa possibilidade de, no meio da viagem, você fazer uma parada
jornada de alguns dias, né? Eu tô indo daqui para Bangkok com a Emirates e eu posso fazer um stopover de 3 dias em Dubai, por exemplo. É como se fosse uma conexão mais longa. Isso é muito legal, e eu acho que operacionalmente também falando, uma conexão ela tem uma duração de até, se eu não me engano, 23 horas e 59 minutos. E para um stopover, essa conexão ela é acima de 24 horas. E a diferença operacional disso é de que numa conexão longa, como essa que eu estava mencionando, a sua mala ela fica ainda no aeroporto, dentro da parte de bagagens. Exato. E para um stopover acima de 24 horas, o passageiro tem que coletar essa mala e depois, quando passar o tempo, seja 24 horas e 1 minuto, ou 4 dias, 3 dias, enfim, o tempo que a regra permitir, ele tem que voltar a fazer de novo o procedimento de envio da mala para o sistema de bagagem, para fazer o load no avião e depois seguir viagem. Exatamente. Eu queria até falar melhor sobre bagagem, mas antes eu queria só mencionar uma coisa sobre stopover e conexão. Na hora de você comprar o seu voo, é legal você tentar pegar às vezes uma conexão maior numa cidade para conhecer, fazer tipo um city tour de um dia naquela cidade. Então é legal considerar isso na hora de fazer a compra da sua passagem, e às vezes você consegue juntar stopover e conexão, porque algumas companhias têm o stopover gratuito. Eu acho que a TAP tem em Portugal, tem várias, né, na verdade, mas tem duas que eu gosto bastante de dar o exemplo, que são grupos, né? Tem a Air France KLM, por exemplo, que é França e Holanda, e a gente tem a Lufthansa e a Swiss, que é entre a Alemanha e Suíça. E o legal é que você pode, por exemplo, fazer São Paulo, Suíça, com a Swiss, ficar uns dias lá, ir para o seu destino final, que pode ser, sei lá, Itália, depois na volta você volta pela Alemanha, fica uns dias lá na Alemanha e volta para cá. Então tem essa vantagem aí de dar uma esticada, né? Assim como sem dúvida. A KLM tem na França e Holanda. Eu já vi essas companhias trabalhando esse conceito de 3 destinos por um, né? Uhum. E tudo isso em um bilhete só, que permite facilidade para você se organizar, na verdade, porque você tem um localizador de reserva só, a mesma franquia de bagagem mantida para todo o seu trajeto, o que é muito benéfico, porque evita algumas surpresinhas, né? Sim, principalmente na Europa, né? Exatamente. Então é um conceito muito interessante de se usar realmente. E a melhor forma de você ver isso é acessando o site da companhia ou vendo com o seu agente de viagem de preferência uma opção de múltiplos destinos mesmo, que é ali que você consegue fazer essa compra. Infelizmente, muita gente não sabe disso, né? Então. O pessoal vê aquela abinha lá de múltiplos destinos e não sabe nem para que serve aquela possibilidade ali. Essa abinha é mágica. O cara pensa assim, eu só quero ir para Roma, como que eu vou fazer? Antes dessa pandemia toda acontecer, eu tava pensando em fazer no final desse ano, começo do ano que vem, uma viagem com a minha mãe, que a minha ascendência, vocês podem perceber pela minha cara, é dinamarquesa, né? Super. Então, eu tava super. Mas o pior é que a família é de lá mesmo. E eu tava vendo pra fazer uma viagem pra lá pra minha mãe, meio que de volta às raízes e tal. E a gente tava procurando as passagens. E a gente fez vários exercícios. Isso é legal fazer também. Você procurar, por exemplo, posso ir pra Dinamarca, pra Copenhagen, com a KLM, parar na Holanda por uns dias, ir lá pra Copenhagen, depois voltar pela França. E também, além desse stopover casado, você pode pegar voos com conexão longa. Então, sei lá, um voo com a British e para em Londres por 10, 12 horas. Aí você pode aproveitar Londres durante o dia e voltar para o aeroporto, que é super fácil também de ir para o aeroporto. Nada mal também. Então, tem essas possibilidades que são muito legais de pesquisar na hora de ver o seu voo. E como o Bruno falou, tem a questão da bagagem, porque na Europa tem as empresas low cost, que o voo sai mais barato, mas você paga mais caro pela bagagem. Só um pouquinho, Rafa, principalmente na Europa, eu acho que a questão dessas conexões longas é interessante, porque os aeroportos eles são todos muito bem conectados, né, com sistemas de transporte ferroviário, metrô e tudo mais, então é muito fácil você sair do aeroporto e ir até o centro da cidade e voltar. Não é como aqui no Brasil, que muitas vezes a gente passa um perrengue, né? Aqui às vezes é inimaginável você ir pro centro da cidade, sei lá, numa conexão de 4 horas. Eu já fiz isso em Colônia, na Alemanha, por exemplo. Eu fui rapidinho e voltei. Lá é super fácil, né? E essa questão que a gente tava falando de bagagem, eu queria, Rafa, que você contasse um pouquinho qual que é a jornada da bagagem no aeroporto. Porque assim, é muito louco você pensar que você chega aqui em São Paulo, deixa sua mala fora ali, quase na rua, né? Às vezes em alguns aeroportos até na rua mesmo, o check-in, e aí você chega no outro destino e sua mala tá lá, pelo menos na maioria das vezes, né? Como que é essa jornada, assim, que chegam no avião, como que eles sabem que a bagagem é de qual? Você manja de como que é esse processo? Rafa, isso vai variar muito de aeroporto para aeroporto em função do porte do aeroporto, né? Quanto maior for o aeroporto, maior vai ser a jornada dessas bagagens, mas em linhas gerais, existe todo um circuito de esteiras, né, de bagagem, para além daquilo que a gente, enquanto passageiro, vê ali na hora que a gente está fazendo o check-in, mas que costuma ser totalmente
automatizado, né? E eu já vi aeroporto que tem 3 quilômetros de esteira, né? Exatamente, isso tudo do backstage ali do aeroporto, né? Na área que a gente, como passageiro, não tem menor acesso. Então, a partir do momento que a bagagem ela é etiquetada ali no balcão de check-in, ela cai dentro desse sistema de triagem das bagagens, e os sistemas mais modernos, sistemas automatizados, eles vão fazendo a leitura do código de barra que existe nas etiquetas. Todo mundo pode reparar, sempre que coloca a etiqueta nas nossas bagagens, ela tem um código de barra. Esses sistemas que estão acoplados nas esteiras são capazes de fazer a leitura desses códigos de barra, e eles vão desviando essas bagagens para o local correto. Isso é tudo feito de forma automatizada. Eu acho isso incrível. Fica só alguém lá numa central de controle, vendo se está tudo ok, se as esteiras estão correndo tudo bem e tal, mas em geral é tudo feito de forma automatizada. Tá indo no voo tal da KLM para Amsterdã, vai sair do portão tal. Então isso já está no sistema e automaticamente a esteira já leva a bagagem para aquela posição. E é claro que a gente tem aeroportos menores em que isso é feito de forma muito manual mesmo. Você chega no Santos Dumont, ali nos fundos do check-in, tem uma continuação daquela esteira que a gente vê enquanto passageiro, e aí eles têm vários caminhõezinhos ali que eles colocam numeração, né? Ah, esse caminhãozinho é o caminhãozinho do voo Latam número tal, esse é da Azul número tal. E eles vão enchendo aquele caminhãozinho para poder levar para a aeronave. Então tem sistemas dos mais modernos até sistemas ainda realmente muito manuais, né? Eu vi uma coisa sobre bagagem que é muito legal, acho que foi da Delta, se eu não me engano, que eles têm um rastreador da bagagem, né? Você consegue acompanhar pelo aplicativo. Pelo aplicativo você sabe se a sua bagagem tá na sua aeronave ou não, né? Se teve algum problema. Eu acho isso maravilhoso. É um chip de RFID, que é uma frequência de rádio que você consegue captar pelo aplicativo ali, você consegue ver exatamente onde a bagagem tá. É super interessante mesmo. Eu achei muito legal. Eu soube esses dias que nenhuma companhia aérea brasileira tem até hoje ou usa essas tags que são rastreáveis. A perda de bagagem no Brasil ainda é bem problemática assim, para as companhias aéreas, porque é bem mais complicado localizar onde está essa bagagem que ficou perdida, de repente numa conexão e tal, porque eles ainda não usam essas etiquetas. Sem dúvida. É uma pena, né? E porque tudo acaba sendo custo, né, também. Sim, então, é tudo já tão apertado aqui por a maioria da indústria ser tarifada em dólar. A gente olhando como tá a loucura que tá a cotação de hoje, realmente fica mais e mais complicado qualquer investimento sendo feito nesse sentido, né? $1 tá valendo um rim, mais ou menos, né? Então, por aí, tá um rim e meio. O euro, então, já tá valendo o coração. Nossa senhora, gente, tá difícil mesmo. Torcer para que essa cotação melhore um pouquinho. Muito não vai melhorar, pelo menos nos próximos anos, né? Mas que melhore um pouquinho, pelo menos. Sem dúvida. Já que o dólar voltar aos patamares normais é quase um mito, é um mito também que se eu quiser sentar na fileira 13 eu consigo, não é, Bruno? Porque tem essa história, a fileira 13 não existe nos aviões. Então, depende do avião. Por exemplo, quando a gente olha para um avião da KLM, por exemplo, não existe. Porque é superstição para algumas culturas, e já que é para algumas, por que não adaptar para todas, né? Então, a KLM é um bom exemplo de que não existe a fileira 13. Legal. Quando eu fiquei sabendo disso, foi justamente, eu perguntei porque eu vi no blog da KLM, e eu achei maravilhoso isso. Eu falei, cara, como assim não tem uma fileira? Porque você vai contando, porque tem alguns assentos também, quando você vê o mapa ali do avião, você tá comprando sua passagem, não tem, por exemplo, o assento B. Às vezes tem o A e o C, porque o A é da janela e o C é do corredor tradicionalmente, então não tem o assento B. Tem essas loucuras no mapa do avião, né? Exato. Se é um avião de corredor único, por exemplo, se a gente tá olhando para um Embraer E190, por exemplo, que a configuração é 2 e 2, né? E daí você tem realmente só o A e o C, e depois você tem o D e o E. Você não tem os... D e o F, isso. O D e o F, desculpa. Você não tem os intermediários. As pessoas leigas como eu ficam loucas nesse momento, né? Ou os virginianos como você, né, Bruno? Você deve surtar. Aprendi a me acostumar trabalhando na indústria. Olha só. Tem uma curiosidade também, eu acho que essas questões culturais, quando elas são trazidas para o mundo da aviação, eu acho isso muito interessante. Nas companhias aéreas árabes, né, por conta da grande parte da população ser muçulmana, no sistema de entretenimento vai estar sempre mostrando ali para que direção tá Meca, né, porque eles têm os horários ali que eles precisam fazer as orações, e eles têm que fazer, teoricamente, as suas orações sempre voltados para Meca. Então sempre vai estar aparecendo ali no sistema de entretenimento qual é a direção, norte, sul, leste, oeste, nordeste, enfim, vai ter ali um desenho apontando para onde está Meca para a pessoa poder rezar para a posição certinha, né? Isso é muito interessante, você ter essas questões que são culturais, né, e que tem que ser apropriadas de alguma
alguma forma pela aviação também, né? É muito legal. Algumas companhias até têm um espaço para rezar, não tem não? Olha, espaço para rezar eu nunca vi, mas já aconteceu comigo na primeira vez que eu voei com a Emirates, quando eu fui fazer meu intercâmbio na Austrália. Eu voei do Galeão para Dubai, de Dubai para Sydney, e eu me lembro no voo de Dubai para Sydney, eu fiquei assustado, porque tinha um rapaz que a cada algumas horas ele se levantava, levava o tapete dele lá para frente, para a galley que fica lá na frente do A380, e se apoiava ali e rezava para a direção de Meca. Eles vão buscando formas assim, mais improvisadas. Eu nunca vi avião que tem um espaço específico para rezar. Eu posso ter me confundido, porque, aliás, isso já entra no próximo assunto que eu queria perguntar para você. Eu vi há relativamente pouco tempo que aeroporto tem esse espaço para rezar normalmente, muitos aeroportos têm, e eu tava dando uma pesquisada esses dias e eu vi que tem alguns aeroportos que tem, tipo, uma área de lazer, assim, que a gente não tem nem ideia, né? Tipo assim, piscina, às vezes cinema, área de games. Tem os aeroportos que estão indo além do shopping até, né? Sim, com certeza. Essa questão da oração é algo já, uma prática bem comum, já tem bastante tempo, geralmente são espaços ecumênicos, assim, independente de religião, né? Já é uma prática muito comum. Agora, desde que a gente começou a ter a privatização dos aeroportos, que começou basicamente na Inglaterra, a gente começa a ter grandes grupos de empresas por trás desses aeroportos e que, é claro, são empresas como outras quaisquer e que visam lucro. E aí elas começam a inventar, a criar diversas possibilidades de gerar receita no aeroporto, né? A gente costuma falar que o aeroporto tem duas formas de receita. A receita aeroportuária, que é a receita que vem da atividade de aviação mesmo, das taxas que são cobradas e tudo mais. E as receitas não aeronáuticas, que são aquelas receitas que não são provenientes da atividade de aviação. Um aluguel de uma loja, um espaço no estacionamento e até a utilização desses espaços de lazer, como você está dizendo, né? O aeroporto de Singapura, né? Eu sempre falo de Singapura porque durante 8 anos consecutivos ganhando o prêmio de melhor do mundo, para mim o melhor exemplo nesse sentido. Tem hoje um novo complexo de lazer e entretenimento, que é o Jewel, né? Que é joia em português. Tem ali uma cachoeira indoor, que é a maior cachoeira indoor do mundo. Ah, eu vi isso. Esse aeroporto é uma piada, né, cara? É impressionante. Não, eu vi o Rafa lá, É eu fico surreal, babando. né? O Rafa mostrou nos stories quando ele tava lá, eu falei, gente, isso é um aeroporto, que loucura. Não é à toa que é o melhor do mundo, né? Porque não é imbatível. Exatamente. Lá, assim, são N exemplos. Tem piscina, você pode pagar um valor e você usa quantas horas for, e o melhor, a piscina tem vista pro pátio, então você tá na piscina e tá vendo os aviões ali taxiando, chegando e tal. Ai, que legal. Tem de tudo um pouco que você imaginar. Tem jardim de borboletas, tem jardim de orquídea, jardins de girassóis, tem cinema. Hoje, nesse Jewel, tem um IMAX e virou um espaço até para a própria população, porque tem supermercado, tem tudo que a pessoa precisa fazer Tá lá lá. comprando um ovo, de repente vê... A pessoa que não está indo viajar consegue aproveitar também, então. Sim, ela também vira um espaço de lazer para a comunidade também, mesmo para a pessoa que não está indo viajar, porque você tem diversas opções de lazer ali. Tem um parque, que é o Canopy Park, que funciona ao redor dessa cascata indoor, que você tem inclusive comprar um ticket separado para poder ingressar nessa área. Enfim, tem diversas atividades ali dentro. Que fantástico. Mas sabe que essa coisa do aeroporto ser um lugar de entretenimento, hoje é de uma maneira diferente, né? Mas, na verdade, acho que eu falei de quando eu comecei a trabalhar com comunicação para aérea, que foi quando nasceu paixão por aviação, mas, na verdade, foi antes. Quando eu era criança, meu pai me levava no aeroporto de Congonhas no fim de semana para ficar vendo os aviões subindo. Ah, quem nunca? Ainda tem esse espaço lá em Congonhas? Eu nem sei se tem. Olha, em ainda. Congonhas eu não sei te dizer, Rafa, mas esses espaços assim de observação de aeronaves, eles têm reduzido cada vez mais. Os aeroportos eles estão crescendo tanto que esses espaços eles acabam sendo engolidos, né? Vamos dizer assim, não vai fazer tanta falta, a gente está precisando de espaço e eles acabam pegando esses lugares. Mas eu também tive isso quando era criança, quando eu ia para BH, casa da minha tia, ficava também no aeroporto da Pampulha vendo os aviões. E a gente tem um bom exemplo agora no Brasil, o novo aeroporto de Floripa, né, que inaugurou no ano passado, e eles, na obra do novo terminal, fizeram questão de ter um terraço panorâmico de observação, e ele fica numa área pública, então você não precisa ser passageiro para poder ir até o terraço panorâmico do aeroporto de Floripa. Isso é muito legal. Floripa te ama. Isso é Tem muito sido legal. bem frequentado. Que legal. Já pensou, você conhece o boy no avião, chegou em Floripa, vai pro deck ficar vendo os aviões passar, tomar um cafezinho. Já gostei. Tem certeza que é pro deck que você quer ir depois de conhecer o boy, não? Vamos mudar de No assunto, avião. então. Eu queria...
Ai, meu Deus do céu, viu? Eu ia sugerir outros espaços mais Outros interessantes. lugares, né? Mas... Tem hotel dentro dos Isso aeroportos. que eu ia falar, tem hotel no aeroporto. Não... Ô, Rafa, você falou desse aeroporto de Singapura, né? Tem uns aeroportos que eles têm umas coisas muito loucas, como esse daí, mas eu lembro de ter visto, por exemplo, da Nova Zelândia, que tem um Gollum do Senhor dos Anéis gigante, assim, no hall ali do aeroporto. Uhum. Tem o aeroporto, me corrija se eu estiver errado, de St. Martin, que o avião passa quase na praia. Sim, sim. Ele passa bem por cima da cabeça das pessoas na praia lá em St. Martin. Meu sonho, inclusive, um dos meus sonhos é ir nesse aeroporto. Meu também. Ainda não fui. Vamos junto, vamos depois lá. se acabar. Meu sonho seria chegar nesse aeroporto e decolar dele num 747. Tem muito vídeo fantástico dele saindo, o 747 da KLM saindo desse aeroporto. Os 4 motores apontados pra praia, assim. Ele dá o arranque e você vê as pessoas ali voando quase. Rolando na praia, caindo na água. É muito engraçado. Eu achei maravilhoso. Ele joga as pessoas longe, né? Sim, é muito engraçado. Mas, Bruno, eu tinha ouvido falar que tinha acabado esse voo. O voo não, mas o 747 de algumas companhias aéreas, assim como a A380, eles devem ser descontinuados, né? Aposentados, né? Sim. Ô, Rafa, mas qual foi a sua pergunta mesmo, Rafa? Não, era disso, dos aeroportos mais diferentões, assim. Eu sei de algumas histórias de aeroportos loucos, tipo esse que tem o Gollum gigante lá do Senhor dos Anéis, na Nova Zelândia, ou esse de San Martin que tem o pessoal voando na praia, tipo a menor pista do mundo, tem lá no, acho que se eu não me engano é no Nepal. Ah, sim. Os aeroportos da Nova Zelândia, em geral, eles usam bastante a questão do Hobbit e do Senhor dos Anéis como fundo, né? Uhum. Isso é até legal se tocar nesse assunto, porque foi o assunto da minha tese de doutorado, que foi essa questão do branding do aeroporto, né? Ou seja, qual é o tema que esse aeroporto tem, em que tema ele se baseia para construir a sua marca, né? E os aeroportos da Nova Zelândia usam muito essa questão do Hobbit e do Senhor dos Anéis. E é bem interessante, em Wellington, se eu não me engano, que tem esse Gollum gigante, é bem legal. Agora, tem outros casos interessantes, assim, por exemplo, o aeroporto de Gibraltar, né? Que tem uma avenida que corta a pista do aeroporto. Esse aeroporto é fantástico. Então sempre que vai ter um pouso ou uma decolagem, tem uma cancela que fecha. Tipo, eu sou do interior de Minas, então a gente tá acostumado com aquela coisa daquela cancela que fecha pro trem passar. Era a analogia que eu ia fazer agora. Não é o trem que vai passar, amigão. É um avião. Exato, é um avião pousando, decolando e a galera esperando ali. E aí depois você cruza a pista de carro, né? Surreal. Nossa, que doideira. Eu não sabia dessa daí que tinha a pista normal ali no meio do rolê. Sim, muito engraçado. Falando em pista, tipo, quando você entra no avião, tem alguns aeroportos, né, que são maiores, que você parece que percorre uma vida até o avião decolar. Você parece que vai dar um rolê de carro, assim, um tempão até o avião sair, né? Como que é essa circulação dentro de aeroporto, Rafa? Como é que é esse controle? Já aconteceu de ficar uma fila, assim, de avião, né? Um trânsito ali para poder decolar. Então, Rafa, fica um trânsito mesmo, né? Então tem a torre de controle, tem pessoas que são designadas só para poder fazer o controle do solo. Eles ficam ali monitorando os aviões que estão no solo o tempo todo e organizando, né? Tem as vias de táxi, né? Que a gente chama, que são as taxiways. Cada uma recebe uma letra, né? Que é como se fosse a Avenida Paulista, só que é Taxiway November. E aí, quando o comandante solicita a saída por uma determinada pista, esse controle de solo vai falar para ele, ó, você vai pela Taxiway November, vai entrar na Taxiway Romeo, vai passar pela Taxiway Sierra, até chegar na cabeceira da pista. Eles, tipo, usam quase um Waze para poder decolar. Basicamente isso. Que doideira. E as aeronaves mais modernas hoje, né, elas têm todo esse mapinha do aeroporto com todas as taxiways desenhadas ali. Não precisa decorar, né? Eles conseguem saber por ali qual é o caminho certinho que eles têm que fazer. E é claro que com os aeroportos hoje cada vez maiores, né, Schiphol é um exemplo que a gente realmente fica ali andando. Às vezes a gente dá sorte, né, do gate estar perto da pista, mas às vezes tem que andar um bocado para poder chegar até a cabeceira da pista. Ô, Rafa, acho que era interessante também, você citou Schiphol como exemplo, e o exemplo do aeroporto de Chicago também é outro, de que às vezes pode demorar também porque aeroportos como esses, de Schiphol, por exemplo, tem 6 pistas para pouso e decolagem. Você olha para Chicago, são 7 pistas. Exato. Então isso pode acarretar o seu avião chegar muito longe de onde ele deveria parar no finger, né? Então realmente esse trânsito, esse deslocamento não vai ser nada rápido.
que às vezes eu ficava me perguntando, eu falei, bom, saímos aqui, né, o avião dá aquela resinha, aí ele vai pela pista lateral, vou falar os termos que eu entendo, tá? Não esses termos bonitos que vocês falam. Ele vai ali pela pista lateral, aí entendo, tipo, chegou no fim da pista, ele vira, entrou e saiu, né? Mas nem sempre é assim. Ele vai, ele dá uma volta, todo um rolê. Todo um rolê, às vezes tem que atravessar outras pistas, né, pra poder chegar até a pista que ele vai de fato decolar, e aí se aquela pista tá em funcionamento, ele tem que aguardar a liberação pra poder cruzar aquela pista, né? Então são muitos detalhes aí. Sim. Não nos esqueçamos das questões meteorológicas também, porque exato. tem chuva, o vento tem um papel muito importante também. São muitas questões levadas em consideração. Sim. E não é caso da mãe Joana não, tá, Rafa? Tem limite de velocidade, tá? Então não é o piloto falar assim, eu quero ir a 60 por hora pro meu gate, né? Não é isso. Se eu não me engano, é 30 nós a velocidade máxima. Eu tô com pressa, acelera aí, não adianta. Minha conexão tá saindo, senhor, por favor, acelera. Senhor. Ô, Bruno, eu fiz uma lista gigante aqui, porque eu tenho várias curiosidades aqui de aviação. Em voos longos, normalmente tem pelo menos 3 pilotos ali, né, que vão se revezando, tem que estar 2 na cabine e tal, e uma equipe de comissários também grande, mas não fica todo mundo em serviço ao mesmo tempo. Essa galera tem onde dormir dentro do avião? Sim, especialmente para esses voos longos que são operados por essas aeronaves comerciais de grande porte, como um 777, seja 200 ou 300, e aí até essas mais novas, como um 787 Dreamliner ou um A350, que são 2 aeronaves fantásticas. Todos esses modelos de aeronave, eles possuem o que a gente pode chamar de dormitórios da tripulação. Eles ficam ou embaixo ou em cima de onde você tá ali, preferencialmente ou numa ponta do avião, seja na frente, ou no fim dele, que você tem uma portinha que você entra, daí o tripulante ou ele sobe ou ele desce para ter acesso a esses dormitórios, e é bem apertado. E até por isso, na verdade, são chamados de sarcófagos, né, Bruno? Exatamente, Rafa, exatamente. A terminologia interna acaba virando o sarcófago, e que eles vão lá para poder descansar. E tem todo um rodízio num voo ali de 12 horas, 10 horas, enfim. É porque eu sempre ficava perguntando, falei, cara, onde eles dormem? Será que eles dormem sentados naquela poltroninha? Aí falaram que tinha um lugar, eu falei, mas eu não vejo esse lugar aqui. Você entra no avião, tudo parece que os espaços são todos contadinhos, né, de espaço. Eu falei, onde que eles entram? Então é uma porta escondida, é isso? São perto das galleys ali, onde eles preparam as refeições, onde eles têm todos a preparação para o serviço de bordo como um todo. E eles abrem uma portinha ali e eles sobem ou descem pro sarcófago para descansar. Entendi. Ô, Rafa, eu sei que você gosta de tomar umas, né? Opa! O Bruno acho que bebe menos, né, Bruno? Não sei o que Bruno está falando. Mais ou menos, né? Peraí, também não vai me colocar no podcast como alcoólatra. Não é isso. Do que rolê. você é fino e você aparece sempre tomando umas, assim, numa classe executiva, entendeu? Então fica mais claro, claro. que você gosta de apreciar um bom drink. Eu não sou nenhum doutor, né, Rafa? Então, desculpa. Não dá. Tá bom. É que na executiva a gente tem que fingir naturalidade, né? A vez que eu viajei de executiva, eu viajei uma vez só, que eu fui pra parada LGBT de Amsterdã com a KLM o ano passado, e eu fui e voltei de executiva. Gente, que maravilhoso! Eu queria morar naquele avião. Que sonho, né? Eu queria morar naquele avião. Você não quer descer, né? Não. Qual é a sua altura, Rafa? Pra que entrar nesse assunto, Rafa? Eu caibo até na... É só pra poder dizer que a KLM tem a business mais comprida do mercado. Mas também eles têm... Os holandeses são gigantescos, né? Não é? São girafas. Não sei, você que foi pra parada LGBT, não fui eu. E são maravilhosos, inclusive. Saudades, Holanda. Mas, enfim. Já que estamos falando de Holanda e cerveja, né? Eles têm a Heineken lá também. Cerveja a bordo. Quando a gente toma álcool a bordo, o efeito parece que é maior, né? A gente parece que você fica tonto mais rápido. E também quando a gente tá vendo filme, parece que a gente chora muito mais fácil. Isso não é mito. O álcool sim, mas acho que o choro... Você é canceriano? Não. Eu sou libriano. Mas tem um lance por causa da pressão e não sei o que você fica mais sensível, pelo que eu li lá. Sim. Acho que vou tentar explicar a parte do álcool. Acho que ela auto se explica pra parte do choro. Deixa, antes de tudo, dizer que eu não sou nenhum especialista em comportamento fisiológico do corpo humano, nem nada dessas coisas, tá? Mas é especialista em cerveja, tá valendo. Opa, essa sem dúvida alguma. Que depois de a gente ingerir bebida alcoólica, a gente leva até 1 hora para atingir o máximo desse efeito na nossa corrente sanguínea, que é o que a gente chama de teor de álcool no sangue. É aquele mesmo que pode te complicar numa blitz, sabe? Sim. Para quem
vai dirigir não se pode beber, mas quem vai pegar um avião recomenda-se ter um pouco de responsabilidade. Ficar bêbado significa que o seu corpo recebeu mais álcool que o seu fígado pode processar, e tudo isso é potencializado quando a gente está num avião a 10 mil metros de altura. Voando, é como se a gente estivesse nas montanhas, numa altitude, digamos, artificialmente entre 1.800 e 2.200 metros, mais ou menos. Esse ambiente ele gera uma pressão mais baixa, que diminui a capacidade da gente absorver oxigênio, tá? E isso pode já simular algo perto da ingestão de álcool. Então, mesmo sem você ter bebido, você já fica meio com uma certa tonteira. Não sei se vocês já perceberam isso voando. Mas quando a gente está bebendo álcool a bordo, tudo isso é mais potencializado. Então, eu que sou fraco pra álcool, não consigo beber muito em voo, não. Ah, eu testo meu limite, viu? Eu vou te falar. Não, quando eu fui na executiva, aí eu testei meu limite também, porque assim, tem ali champanhe, um vinho, você não vai negar, né? Falei, pô, tô na executiva, eu não vou beber água aqui, né? Mas eu procuro dar uma evitada. Então, Rafa, mas tem que beber água, viu? Porque a desidratação é outro ponto que pega muito forte numa aeronave, porque o ar é muito seco. Não. E se você juntar isso com o efeito diurético de você ficar bebendo álcool, você vai desidratar muito mais rápido que se você estivesse na sua casa aí bebendo, sabe? Não, mas então, eu bebo água, que eu não queria passar vergonha de beber só água. Não, daí pelo amor de Deus, não dá. Aí complica a situação, você tá na classe executiva, pagando de gatinho ali na foto com o champanhe na mão, vai beber só água? Não tem como. Gente, não dá. Eu não consigo, eu não sei vocês, mas eu não consigo dormir na classe executiva. Primeiro que esse papo tá muito chique, né? Mas assim, eu não consigo dormir na classe executiva, porque eu fico assim, gente, eu vou perder, se eu dormir, tipo, eu vou perder a experiência. O que eu vou dormir? Eu durmo na minha casa. Eu pensei isso também. Quero pedir coisas o tempo todo, quero ver coisas. Mas acho que eu penso um pouco diferente, assim, porque acho que a essência da classe executiva é de você também conseguir dormir com conforto. Então eu sempre tento dar uma dormidinha também, nem que seja umas 2, 3 horinhas, pra realmente deitar aquela cama flat, virar aquela cama mesmo e você poder dar aquela descansada que, né? Sim. Realmente esse papo tá muito eu fiz mas o máximo que eu consigo também são umas 2 a 3 horinhas. Então. Na econômica, quando eu consigo dormir, eu ainda dou uma capotada. Eu já durmo um pouco, às vezes, na econômica, que eu aproveito pra assistir filme. Mas na executiva não tem como, porque vem aqueles pratos. Não é um prato que vem naquele enlatadinho ali, vem um pratão. E na KLM, que foi a minha experiência, vem aquele saleirinho maravilhoso, que são os tamanquinhos, que eu acho fofo pra caramba. Você furtou? E pode levar pra casa. Hã? Você furtou? Mas não é furtar, podia levar. Ela falou que eu podia pegar, então eu peguei. Tá bom. Não é assim. Não vem me acusar assim, desse jeito, Rafael. Ela deixou. Ele jogou verde pra colher maduro. Você que saiu bem. Não, mas lá a gente ganha até presente, que acho que nem sei se tem em outras companhias, eu acho que não. Mas lá na classe executiva você ganha uma casinha com um tipo de gin dentro, que eu não tive coragem nem de abrir, obviamente. Estão aqui fechadinhas, porque, né, registro dessa experiência única, porque eu não vou andar mais de executiva na vida. Essa curiosidade das casinhas é muito legal também, Rafa. A KLM, ela começou distribuindo essas casinhas nos anos 1950. Na época, havia regulações do que você poderia oferecer como presente para o seu cliente. E havia uma regulação de preço máximo que você podia gastar com isso. E as casinhas, pela qualidade do que é o produto, obviamente que elas tinham um custo mais alto do que aquele pré-estabelecido. Tinha o gin lá dentro que eles colocavam. E, na verdade, o ponto de virada que eles colocaram é de que... A desculpa era o gin. Na verdade... A desculpa era o gin, que na verdade era só mais que a casinha nada mais era do que um copo para você poder tomar o seu drink. Sensacional. Um copinho básico, assim, né? Finesse. Olha, eu espero um dia ainda ter a minha casinha, viu, da KLM, porque ela ainda não chegou. Não, você não foi viajar? De executiva você não foi de KLM ainda? Não, ainda não, Rafa. Eu consigo me gabar em um ponto? Consegue. Com você, Rafa? Eu tô chocado. Consegue. Vou usar isso contra você. Você voou na executiva da KLM e eu ainda não. Parece que é até propaganda da KLM, que eu tô babando ovo demais só falando deles aqui, mas é que a minha experiência foi maravilhosa, eu amo. Mas enfim, aqui no aeroporto de Guarulhos tem um lugar do lado do aeroporto onde são preparadas todas as comidas de todas as companhias aéreas que preparam ali a sua comida para levar pro avião. É toda uma linha de produção gigantesca. Bom, vocês sabiam disso, né? Mas eu fiquei impressionado, assim. É maravilhoso.
maravilhoso. É surreal, né? É bem absurdo. A Emirates, ela tem a maior cozinha de aeroporto do mundo. Tava assistindo outro dia um documentário sobre... A cozinha própria deles? Sim, eles têm, em Dubai, né, eles têm a própria empresa de catering, né, que é a que faz esses serviços de refeição, e eles têm a maior cozinha de aeroporto do mundo, do lado ali do aeroporto de Dubai. É bem surreal. Que legal. É gigante, né, Rafa? Acho que as grandes empresas aéreas têm as suas próprias empresas de catering. A Emirates é um exemplo fora da curva em termos de tamanho mesmo. Quando a gente olha para o Air France, por exemplo, tem a Cerver, mas uma companhia aérea como a Lufthansa tem a LSG, que é um braço do grupo Lufthansa, que na verdade é um modelo de negócio que se expandiu globalmente. Uma das empresas aqui de Guarulhos, justamente a LSG, que é do grupo Lufthansa, mas com atuação no Brasil e que atende diversas companhias aéreas por aqui. Então, isso que eu ia falar, porque interessante. Eles são da Lufthansa, mas eles atendem todas as companhias, né? Sim. Todas não, né? Mas não digo todas, mas aqueles têm contrato, né? Exato. Porque, por exemplo, a Emirates, ela fabrica a sua própria refeição lá em Dubai, mas ela não fabrica a sua própria refeição aqui em Guarulhos. Então, aqui em Guarulhos, ela tem contrato com uma outra empresa de catering. Até onde eu sei, a Alitalia, por exemplo, se não me engano, usa a Gate Gourmet como fornecedora deles aqui no Brasil, em Guarulhos especificamente. Então a gente tem algumas outras empresas atuando por aqui. E é uma logística muito louca, né? Porque você imagina, você atende, sei lá, 10, 15 empresas e cada uma delas tem um cardápio diferente, cada uma tem uma forma de apresentação do prato diferente, cada uma tem amenities diferentes, é tudo diferente, né? É uma loucura, parece uma indústria gigantesca. Aliás, se você tiver curiosidade de saber como é feito isso, eu escrevi uma matéria sobre essa visita lá no ViajaBi. Então entra no viajabi.com.br, procura como é feita a comida de avião que você vai encontrar. É maravilhoso, uma experiência surreal, assim. Não podia tirar foto lá dentro, né? Mas eu contei toda a experiência, foi incrível. Parece que são vários restaurantes dentro do mesmo lugar, assim, porque tem uma equipe de chefes mesmo, como o Rafa estava falando, que acompanha cada prato, o desenvolvimento de cada prato, a atualização. É realmente um mundo, assim, muito diferente, assim, e com restrições muito fortes de segurança, de qualidade do que entra, do que sai. É muito interessante de ver, de acompanhar tudo isso mesmo. Você sabia, Rafa, que os dois pilotos não podem nunca comer a mesma comida? Eu sabia, fiquei sabendo disso. Isso é muito legal, né? Por quê? Explica aí por que não pode ser. Porque se eles comerem a mesma comida, né, e por acaso aquele prato tiver com algum problema e eles venham a ter alguma infecção alimentar, a gente fica sem ninguém para pilotar o avião, né? Acho que não vai ser muito legal essa situação. Bom, acho que ninguém de nós três estivesse num voo conseguiria, né? Então acho que não é uma boa alternativa. Olha, eu acho que eu poderia tentar. Já sabemos que firmeza. Não, mas é porque eu jogo simulador de voo, então eu acho que eu poderia tentar. Gente, o Rafa é muito nerd, adoro isso. Então me responde isso, Rafa. Nesse exemplo que a gente teve, né? Os dois pilotos, vamos supor que os dois comeram a mesma comida, o que não acontece, e os dois passaram mal e tudo mais. O voo, não é que ele vai cair na hora, porque normalmente a maior parte dos voos são por piloto automático, não é isso? Mas a maior parte dos pousos, né, e claro, as decolagens também são feitos manualmente, né? Não, tô falando do voo mesmo, esquece decolagem e pouso. O voo em si vai estar ali no piloto automático e tal, não vai acontecer muita coisa, mas, querido, quem vai pousar o avião? Não, eu super entendo e, pelo amor de Deus, espero que tenha piloto lá. Até dá para pousar o avião automaticamente, sem ter ninguém segurando ele na mão, mas você tem que programar o computador para isso também, né? Entendi. Tô brincando com essa situação porque quando eu descobri que tinha piloto automático no avião, me deu um certo desespero. Eu falei assim, como é que esse troço desse tamanho tá voando sozinho sem ninguém controlar? Mas é mais seguro até, né? Mas na verdade, sim, tem alguém controlando, né? Os pilotos estão lá o tempo todo vendo se os parâmetros do voo estão todos conforme o que foi programado no computador de bordo. Então, na verdade, tem alguém controlando. Sim. E qualquer anormalidade, o sistema vai acusar. Vai avisar, né? E os pilotos e copilotos, eles estão ali designados para olhar alguns comandos específicos, eles ficam controlando a entrada e volume de combustível em cada motor, como está o desempenho da queima de combustível, como que está a rota, como que estão os aviões ao redor. Então, falando desse medo de voar, né, eu, apesar de gostar muito de voar, eu tenho ainda um pouco de medo e receio com turbulência. Mas turbulência não derruba o avião, né? Tipo, é seguro e tal. Eu sei que tem até uma situação de você passar no meio de uma tempestade. O raio, se cair no avião, ele não vai quebrar o avião nem nada, ele passa pelo avião, não é isso? Sim, a turbulência não derruba o avião de jeito nenhum, nem
tem o raio, são alguns tipos de turbulência que existem, tem turbulência causada por vento, por ar ascendente, por corrente de jato, ou por estar voando entre montanhas, ou pelo vórtice de esteira de um avião, enfim, alguns termos mais técnicos. Mas assim, de todo modo, os pilotos têm feito cada vez mais uma otimização de rota para evitar todas as turbulências, porque o objetivo de evitar não é que isso pode causar um problema para a aeronave em si, mas é mais pelo conforto dos passageiros, mas também tem alguns tipos de turbulência que são inevitáveis, né? Que não tem como fugir, mas não vai causar um problema pro voo, algum problema de segurança pro voo, isso não vai acontecer. Inclusive, é claro, eu nunca peguei nenhum avião de carga, mas eu já ouvi dizer que pilotos de aviões de carga, eles não fazem desvio nenhum não, assim, a não ser quando, é claro, é uma situação meteorológica ali que traz um risco real para a operação do voo, né? Mas se é simplesmente um caso de turbulência, eles deixam o bicho ir sacolejando, porque é mais realmente por uma questão de conforto, no caso quando a gente tem passageiro a bordo, né? Exatamente. É tipo, pra quem tá acostumado em andar a estrada de terra, vai sacolejando, porque sabe que não tem problema, né? Exato. Você tá com equipamento ali na estrada de terra que você sabe que você vai ficar bem, mesmo passando por aqueles altos e baixos ali de você sacudindo, mas e o mesmo ocorre no avião. Você passando por uma turbulência, você tem um baita de um equipamento ali que você pode confiar que vai ficar tudo bem. Não, até porque eles fazem todos os testes, né? Nas linhas de montagem, nas fábricas e tudo mais, de envergadura da asa, né? Do quanto a asa consegue dobrar para cima, para baixo, enfim. Todas as situações de estresse que a aeronave pode passar são testadas, né? Antes dela ir efetivamente para o voo. Sim. Cara, que delícia de papo! Olha, se eu pudesse, eu ficava aqui mais algumas horas, porque eu tenho mais uma lista de perguntas aqui. Se vocês que estão vendo esse podcast gostaram e quiserem uma outra versão, de repente a gente chama de novo o Rafa e o Bruno para falar mais sobre isso, porque é um assunto que eu amo e ainda tem mais um monte de dúvida para tirar. Se vocês tiverem dúvida, entrem lá no Instagram, Rafa Lake, para deixar a sua sugestão de dúvidas, etc., para um próximo episódio, quem sabe. Bruno, Rafa, obrigado pela participação, amei esse papo que a gente teve. Se quiserem deixar aí as redes sociais e contatos, enfim, fiquem à vontade. Rafa, eu queria agradecer muito pelo convite. É sempre um prazer, uma delícia conversar com você. Brunão também, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de bater um papo, é sempre muito gostoso. Queria convidar a galera também para acompanhar lá o @papo de aeroporto, sempre trazendo as novidades da aviação, principalmente dos aeroportos, pro pessoal. Tô fazendo várias lives também agora essa semana, então ficando salvas no IGTV pra galera assistir depois, então tá sendo bem bacana. Legal. Rafas, foi um prazer também falar com vocês hoje. Qual dos dois, Bruno? Falei no plural, não à toa. Foi um prazer falar com vocês dois. Realmente muito interessante tratar desses assuntos e fico aqui na torcida para ter uma segunda rodada. Para quem quiser me achar nas redes sociais, sejam elas Instagram, Facebook, LinkedIn, é só procurar meu nome lá que é fácil de encontrar, Bruno Stuck. Vai estar na descrição aí do podcast que o Rafa vai deixar, tenho certeza. Já tá super blogueiro já, hein? Não é, menino? Já aproveita e pede para as pessoas assinarem o podcast, então, Bruno, já que você tá blogueiro, vai. Pessoal, Casa na Árvore, conversas interessantes, formais e informais, pessoais e impessoais, enfim, para todos vocês, de Casa na Árvore nesse período, para que todo mundo ficar em casa, e tenho certeza que vai ser um sucesso para seguir depois disso. Arrasou, hein? O que você achou, Rafa? Bem blogueirinho. O Rafa é foda. Deixa o seu like e ativa o sininho. Gente, obrigado de novo pela participação, foi um prazer, e você, espero que tenha gostado de ouvir mais esse episódio do Casa na Árvore. Espero vocês nessa minha Casa na Árvore toda semana. A ideia é que a gente tenha esse papo semanal, então semana que vem vejo vocês, sejam sempre bem-vindos à Casa na Árvore. Um beijo e tchau!